Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pena e esse é o nosso Pingo de Prosa. O Pingo de Prosa dessa semana. Nós já estamos chegando no final do Novo Testamento. É muito difícil de acreditar que nós começamos em Gênesis, um versículo por dia, né? 5 versículos por semana, às vezes mais de um por dia. E rodamos todos os livros da Bíblia, né? Nós estamos no último livro antes do Apocalipse. Para você ver, né, que carreira, né, que jornada que nós estamos, né? E eu espero que você esteja nos acompanhando. Se você não está nos acompanhando, por favor, olhe os outros vídeos, né? Cada semana um livro da Bíblia. Eu acredito que somente o livro dos Salmos que eu dividi, porque os Salmos são diferentes books, né, livros dentro do livro de Salmo. Então eu dividi porque era muito salmo para apenas uma semana, né? Então, mas foi único. Os outros é um livro por semana. E hoje nós chegamos no livro de Judas, um livro muito importante. Judas é uma pessoa muito importante porque é considerado o irmão de Jesus. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Jesus é o primeiro filho. Maria teve o Tiago, que escreveu a carta, que foi o líder da igreja primitiva, e teve Judas também, teve outros irmãos e irmãs. Então Jesus teve uma família grande. O pessoal naquela época tinha família grande, né? Então ele tinha irmãos e irmãs que não acreditavam nele, né? Se você lê o Evangelho de João, diz que os irmãos, a família não acreditava nele, né? Tem uma época que eles pensavam que ele estava até louco, né? Mas depois da ressurreição, como é que fica, né? Depois o cara morre, eles veem o cara morrer, e aí depois o cara aparece vivo, né? Aí a coisa muda de figura. Então provavelmente os irmãos se converteram com a ressurreição de Jesus. E Judas aqui está escrevendo uma carta, que é uma carta pequenininha, né? Se você estiver lendo João, as 3 últimas cartas de João, e passar uma folha, você pula direto para o Apocalipse e nem vê o livro de Judas lá no finzinho. Uma cartinha pequenininha, poderosa, muito importante. E é interessante que Judas, nós vamos ver aqui, a intenção dele era escrever sobre um assunto, mas a situação na igreja estava tal que ele falou: olha, eu vou deixar esse assunto de lado porque eu preciso abordar esse outro assunto aqui que é muito importante. E aí ele vai escrever a carta dele abordando este assunto. Então vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje, capítulo 1, eu vou usar capítulo 1, versículo, seja lá o que for, mas só tem um capítulo, né? Mas só para não fazer confusão quando eu falo Judas 3, Judas isso, Judas aquilo. Então capítulo 1, versículo 3, olha o que ele escreve: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Tá vendo como é que ele começa a carta? Falou: olha, eu estava intencionado a escrever a respeito da salvação que nós compartilhamos, mas senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem. Judas aqui está chamando o povo para briga. Mas vamos, não desliga agora não, antes de ouvir o que eu tenho para falar. Porque se você desligar agora, aí você perde a bênção, né? Ele está falando que ele está escrevendo para as pessoas batalharem pela fé. A fé está sendo atacada, nós estamos sendo atacados na nossa fé. E a grande descoberta para muitas pessoas é que isso começou, porque 15 anos, 20 anos, depois da ressurreição de Jesus. Quer dizer, logo depois a igreja começou a ser atacada. E a fé começou a ser atacada. E continua. E hoje nós continuamos, né? Através da televisão, através de filme, através de livros, através de tantas, da internet, através de tantas. A nossa fé está sob ataque. E Judas aqui está conclamando o povo da igreja a batalhar por essa fé que nós temos. Então é muito importante que a gente entenda isso. Muito importante que a gente lute por isso, é muito importante que nós participemos, nos envolvemos nesse ministério, né, de batalhar. E não estou falando aqui de briga, não estou falando para você sair para uma academia de jiu-jitsu, karatê, seja lá o que for, para aprender a brigar. Não é essa briga que nós estamos falando, é a briga da fé. E é muito importante que a gente participe, se envolva
né, na proclamação do Evangelho, né, no estudo da palavra de forma profunda, para que a gente saiba o que a palavra diz, para quando as pessoas falarem alguma coisa que não condiz com as palavras, nós estejamos prontos para responder e dar a resposta correta para elas. É esse tipo de combate que Judas está querendo do povo. E a luta ali estava sendo dentro da igreja, não era fora da igreja, não era a sociedade. A sociedade já estava brigando com a igreja há muito tempo, mas era a igreja, era dentro da igreja. E nós vamos ver isso, essa luta dentro da igreja. Então você está sendo chamado para batalhar nessa batalha da nossa fé, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.